Olá, minhas amigas, meus amigos, nós estamos aqui em mais um IboaCast Mulher. Que prazer estar aqui, dividir a bancada com ela, né, a Sinara, a minha colega, a minha amiga, num tema tão relevante, tão especial. Esse tema que nós trazemos hoje, ele realmente ardia no meu coração, ardia no coração da Sinara, e nós estávamos tentando encaixar um momento em que pudéssemos trazer duas pessoas especiais e com autoridade para falar conosco. Nosso tema hoje é o papel da igreja no combate à violência contra a mulher. Um tema que é pouco discutido, mas que é de extrema relevância, não só no nosso meio cristão, mas para desmistificar muitas coisas que a sociedade traz como um peso para nós. E não é um peso. Então nós estamos aqui, fiquem conosco. Eu sou Graziela, líder de mulheres da Igreja Batista do Olho d'Água. Oi, gente, olá. E é um prazer, né, apresentar os nossos convidados. E eu gostaria de começar apresentando o pastor Gedaías. Pastor Gedaías de Azevedo é o pastor presidente da Igreja Batista do Olho d'Água, é presidente também da Convenção Batista Maranhense e é membro do Conselho Geral da Convenção Batista Brasileira. Ele é bacharel em teologia, mestrado em aconselhamento cristão. Seja muito bem-vindo, pastor Gedaías. É uma alegria poder compartilhar com vocês aqui, Graziela e Sinara, e especialmente estar na companhia de Carol. O tema é desafiador e necessário, é importante tratar disso, não só no âmbito da sociedade, mas principalmente no âmbito da igreja. Então, no que a gente puder contribuir hoje aqui, a gente está com alegria e buscando a direção do Senhor para ser bênção na vida da mulher maranhense. Privilégio, viu? Contar com a presença do pastor Gedaías. E privilégio também é contar com a presença da Carolina Costa, presidente da Associação Somos Todas Marianas, servidora pública do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, presidente da Comissão de Combate à Violência contra as Mulheres da Associação Brasileira de Mulheres de Carreiras Jurídicas do Maranhão. Seja muito bem-vinda, Carol. Obrigada, Sinara, Grazi, meu pastor Gedaías Azevedo, para mim é uma honra. E também a todos que estão nos ouvindo, esse é um tema muito relevante que eu trago com muito amor e vamos esclarecer muitas coisas hoje aqui. Que maravilha, que honra, né? Que honra a gente... Primeiro pelo tempo, porque são duas pessoas que não têm muito tempo, né? Um tempo tão disponível assim. Mas que honra poder tratar sobre esse tema, tratar sobre esse assunto com a minha colega, né, de tantas caminhadas e com o nosso pastor. Hoje a gente vai conversar sobre esse tema urgente e necessário. Por que ele é urgente e necessário? Porque o papel da igreja no combate à violência doméstica, ele é real. Mas muita gente não sabe que ele é real, né? E a gente precisa elucidar, trazer clareza sobre alguns aspectos que vai ser extremamente importante para que quem nos ouve ou quem nos assiste possa ter um conhecimento maior do que a Bíblia diz sobre a violência, né? Das orientações que a Bíblia traz sobre esse tema. Muito bem, é isso mesmo, Grazi, até porque a violência, ela atinge todos os espaços, as camadas da sociedade, né? Ela está nas casas, no trabalho, nas ruas, nos áreas, e infelizmente ela está atingindo até os meios, os espaços religiosos, né? Sim. E nós vamos começar tratando desse tema, falando sobre isso, né? O papel da igreja, como Grazi já falou, o papel da igreja nesse combate a esta violência. E nós vamos começar fazendo uma pergunta que eu gostaria de ouvir a opinião, nós gostaríamos de ouvir essa opinião, né, Grazi, sobre essa violência, né? Que tipos de violência a mulher sofre, né? Quais são os tipos de violência? Carol, você poderia começar falando para a gente quais os tipos de violência? Sim, os tipos de violências, elas foram tipificadas na Lei Maria da Penha, que é uma lei do ano de 2006. Maria da Penha foi uma mulher que sofreu violência e a violência, são 5 tipos de violência. Então, tem a violência física, ela é a mais conhecida, porque ela deixa marcas, é um tapa, um chute, é um empurrão, é algo que deixa marcas na mulher. Então, a violência física é um sinal vermelho. Se um relacionamento tem violência física, mulheres corram,
sinal vermelho. A violência psicológica, ela também é um tipo de violência e ela deixa marcas não no corpo, mas nas emoções, na alma daquela vítima. Então, são palavras que depreciam aquela mulher: você não presta, você não serve para nada, a comida, até aquelas falas sutis, né? Você não sabe cozinhar, você enfim, é burra. Então, isso é violência psicológica. A violência psicológica, ela pode ser diagnosticada, porque a maioria das mulheres que sofrem esse tipo de violência, elas têm laudos médicos e psicológicos, como depressão, síndrome do pânico, tudo isso envolvendo um relacionamento de violência psicológica. Temos também a violência sexual. A violência sexual, mesmo num relacionamento de marital, marido e mulheres, ou um namoro, qualquer sexo não consentido é estupro. Então, a violência sexual, também chamada, né, por estupro marital, é qualquer relacionamento, qualquer ato sexual forçado com essa vítima. E é importante dizer isso porque muitas pessoas, muitas mulheres, elas não sabem disso, né? Elas acham assim: não, eu sou casada, é minha obrigação. Mas você é forçado, se é forçado, é estupro também. A violência patrimonial é aquela violência onde o agressor, ele vai destruir um objeto de trabalho daquela vítima. Então, vamos dar um exemplo aqui. A vítima, ela é manicure, então ele vai destruir os esmaltes daquela vítima. Isso é violência patrimonial. Toda forma também de ocultar documentos da vítima é violência patrimonial. E a violência moral. A violência moral é quando o agressor, ele imputa àquela mulher um crime, difamação, calúnia ou injúria. A calúnia é quando ele imputa um crime, assim, ele alega que ela fez alguma coisa criminosa. Então, tudo isso para denegrir a imagem daquela vítima. Então, como é crime, é calúnia. Agora, quando outros tipos que acontece muito, né? Você está me traindo, então aí já é difamação. Então, esses são os 5 tipos de violência, né, que está na Lei Maria da Penha. Muito bem, pastor, o senhor poderia contribuir conosco? Posso sim, no sentido de que, infelizmente, por incrível que pareça, todos os 5 tipos podem acontecer no âmbito da igreja. E às vezes, se não tiver o canal aberto, a possibilidade de ajuda criada pela própria igreja ou pelos líderes da igreja para ajudar as mulheres, todos os 5 tipos podem acontecer na igreja. A gente ainda tem, porque o uso do que provoca a violência psicológica, por exemplo, é por uso de, como a Carol acabou de mencionar, a violência verbal, com adjetivos pejorativos, e a autoimagem da mulher vai de negativa a destruída. Então, isso provoca uma situação muito delicada, porque os danos são quase irreparáveis se não fosse. De novo, aí agora, o ensinamento da igreja é diferente disso. Muito bem. Quando a Carol fala sobre a violência física e a violência emocional, acaba que elas nem se desassociam, né? Na verdade, a violência física, ela deixa marcas, mas ela também deixa essa marca na alma, né? E assim, elas são realmente muito sutis. Quem conhece, quem já viveu, às vezes a violência emocional é muito sutil, porque às vezes passa até a ser um hábito, né? O abusador, o agressor, ele fala, repete, e aí a mulher normaliza aquilo. E o copo vai enchendo, vai enchendo e vai enchendo, mas vamos lá. Carol. Desculpa, Grazi. Eu acho que é interessante dizer de que dos 5 tipos, não é assim, ou é física, ou é psicológica, ou é patrimonial.
Pode haver uma violência coletiva, um mix, porque a violência física, ela também provoca marcas psicológicas. Sim. E pode projetar para o patrimonial e para o moral e ainda no sexual. Então, infelizmente, podem existir mulheres que experimentam os 5 tipos numa mesma situação. Exatamente. Isso é extremamente delicado. Muito bem. Pastor, na sua fala, eu acredito que Carol também pincelou sobre isso, veio à minha mente algo que está aqui fora do script, mas como Grazi já Mas a gente não segue script porque nós somos aqui, a gente faz ao vivo. Exatamente, nós não seguimos, a gente faz alguma coisa aqui só para nortear, mas às vezes vem algo tão importante que a gente precisa, e eu acho muito pertinente, pastor, falar sobre isso, porque o texto de 1 Coríntios 7 fala sobre o pertencimento de um ao outro. Né, do corpo da mulher pertencer ao marido, assim como o corpo do marido pertencer à mulher. E aí, quando a gente fala sobre isso no meio, talvez, aqueles que desconhecem, né, e têm fé diferente daquilo, da Bíblia, não acreditam, não seguem, né, esses ensinamentos, e aí você fala assim, Carol, você disse, olha, quando a mulher é dona do seu próprio corpo, mesmo que ela seja casada, o marido não pode, né, usar ou ter relações sem consentimentos, abusar. Tá. E a gente precisa clarear muito bem isso aqui, porque muitos talvez pensem que o fato desse versículo dizer que um pertence ao outro, e isso nós estamos, de alguma forma, apoiando como igreja a violência, né, o abuso sexual. Mas eu gostaria que o pastor explicasse esse texto para a gente dentro desse contexto. Na verdade, Sinara, em teologia a gente tem uma regra máxima da Bíblia, é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Sim. Então, tomar uma seção de textos ou um texto isoladamente sempre gerou heresia ou má interpretação das Escrituras. O que está escrito em 1 Coríntios 7 precisa estar junto com 1 de Pedro 3. Porque em 1 de Pedro 3, o apóstolo Pedro, que era casado, ele, cheio do Espírito Santo, orienta, inspirado de que maridos tratem a mulher com entendimento e com honra. Então, o que está em 1 Coríntios 7 é de que o meu corpo não é mais meu, mas é da minha esposa, mas não permite abuso. É para compartilhamento, porque Deus foi quem criou a beleza do relacionamento sexual, mas não para abuso. Por isso, se houver em algum momento, por alguma razão, em que um dos dois não está motivado, ou é bom que o outro respeite, porque respeito e liberdade andam juntos no relacionamento conjugal. Sim, perfeito. Carol, eu queria que tu nos ajudasse a entender um pouco os dados. Qual é a dimensão, né, dessa violência? Eu não sei se você tem os dados nacionais, os dados locais, mas traz para a gente alguns dados que você possa comunicar hoje. Certo. Então, segundo a OMS, de cada 3 mulheres, uma sofre ou já sofreu violência. Os índices da violência contra as mulheres, elas só aumentam a cada ano, infelizmente. E o Brasil ocupa o 5º país do mundo que mais mata mulheres. Ano passado, uma média de 1.450 mulheres foram assassinadas no Brasil. E esses dados, eles só, como eu falei, né, ao longo dos anos, eles só aumentam. Tanto da violência física, como da violência psicológica. Eu tenho aqui um dado dos estupros, né? No ano de 2023, no Brasil, foram 83.988 mulheres estupradas. Esse índice, ele só de mulheres que foram na delegacia de polícia registrar. Então, ele é muito maior, porque geralmente a mulher, ela não vai por medo, por vergonha, né? Então, a mulher, muitas vezes, ela não vai denunciar. Mas quando a gente fala de estupro, por exemplo, que foi o maior dado registrado no Brasil, foi no ano de 2023, a gente
gente tem aproximadamente 180 mulheres estupradas por dia no Brasil. E o que mais choca é que 53% desses índices são nossas crianças, de 0 a 13 anos de idade, mulheres. Então, a gente precisa, essa é uma pauta extremamente importante de toda a sociedade, da igreja também, porque a gente vê que as mulheres, elas estão morrendo e elas estão sendo estupradas e violentadas num lugar onde elas deveriam ser mais preservadas, que é nos seus lares. 90% da violência acontece no lar dessa vítima. Consequentemente, 90% dos agressores é alguém que conhece a vítima, um marido, um ex-marido, um namorado, ex-namorado, vizinho ou algum parente. É que tem um acesso mais fácil. Mais fácil. Mais fácil. Diante desses dados que a Carol traz, me veio também aqui uma pergunta aí. É por isso que o tema ele não pode ter script, porque a gente vai vendo e vai. Pastor, não precisa. Se o senhor não souber nesse momento, a gente pode pode responder isso depois. Mas existe algum caso, algum acontecimento na Bíblia que traga a primeira violência contra uma mulher? Não tem só um, não. Tem mais de um. Na verdade, nas Escrituras a gente tem relacionado, por exemplo, em Gênesis capítulo 34, há um estupro que é narrado e ele tem como consequência outra violência, porque acontece vingança. Sim. E embora esteja narrado nas Escrituras, não quer dizer que a Bíblia recomende. E Sim, claro. É bom que fique claro isso aqui. Sim. Porque a Bíblia tem o propósito de mostrar exatamente o tanto que a pecaminosidade trouxe de dano para a raça humana. Sim. E a distância de Deus, o que é que provoca. Além de Gênesis 34, em 2 Samuel capítulo 13, em Juízes capítulo 19, nós temos mais de uma situação. Além de não aconteceu a violência, mas a gente tem, por exemplo, o Senhor Jesus, que é resgatando quando a mulher apanhada em adultério seria apedrejada e Jesus a protege e recomenda que ela pare o adultério. Então, Sim. Jesus não está passando a mão nem por cima do adultério e nem muito menos do apedrejamento. Sim. Jesus está ensinando de que o ideal é o ser humano voltar para Deus e evitar tanto a violência quanto os pecados. Muito bem. Então, pastor, muitos acreditam, né, que a violência está fora dos muros da igreja, né, mas os dados têm mostrado, né, que não está, né? A violência existe dentro do contexto, porque nós fazemos parte de uma sociedade, né? Então, pastor, como o senhor enxerga isso dentro da igreja? Na verdade, eu acho que é importante dizer que existe no âmbito da igreja também, porque uma vez que a pessoa nasce de novo, é gerado nela, pelo Espírito Santo de Deus, uma nova natureza. Ela tem natureza espiritual com a presença do Espírito Santo em sua vida. Mas Deus não assume o controle como um joystick, em que a pessoa fica agora inerte de responsabilidade e é Deus que vai fazer tudo na vida dela. A natureza pecaminosa continua presente. Sim. E quando o ser humano não alimenta a natureza espiritual para que ela seja mais forte, a natureza pecaminosa está presente. Então, existem situações em que violência contra a mulher aconteça no âmbito da igreja, da membresia, e aí, por incrível que pareça, até com líderes religiosos que não se vêm a público muitas vezes, mas eu tenho conhecimento de que líderes religiosos evangélicos praticam violência contra a mulher. E quando aconteceu isso, eu dei orientação. Aliás, se vocês me permitem, por exemplo, num dos ministérios em que eu exerci o trabalho, naquela igreja, uma mulher resolveu trazer para mim de que ela estava sendo violentada fisicamente pelo marido. Eu reuni os homens da igreja e fomos para cima dele.
para que ele Como parasse. Como foi para cima, pastor? Pra cima, explica porque o público... Para cima assim, mesmo? Reunido com ele e dizer assim, olha, ou você para com isso, ou nós vamos fazer com você o que você está fazendo com ela. Olha aí, ó. E aí... A catracada meu existe. Pastor. Esse é meu pastor. E aí o que aconteceu? Ele foi submetido à disciplina, ele prometeu que pararia, e não parou, e a gente jogava futebol toda terça-feira, se não me falha a memória. Quando a gente está lá no futebol, me chega o indivíduo para jogar bola com a gente. Sim. Eu cheguei perto dele e disse, o que você está fazendo aqui? Enquanto você não parar, você não joga bola, você não participa das coisas, você está sob disciplina mesmo. Pode cascar fora daqui. E aí ele foi embora. Por causa disso, ele saiu da igreja que eu era pastor e foi para a igreja Assembleia de Deus da cidade. Eu fui lá no pastor da Assembleia de Deus, com ele presente, ele disse, eu quero dizer, você vai receber esse moço aqui, mas ele precisa disso, enquanto ele não parar. Graças a Deus, por conta dessa ação enérgica, eu já voltei lá na cidade uma outra vez e encontrei. E eu perguntei, e a esposa dele me disse que desde aquele tempo, nunca mais ele fez aquilo que voltou a integrar-se na igreja, está integrado direitinho, e sempre que eu encontro com eles, eu pergunto. Então, para que isso seja, de fato, exterminado. Então, se chega ao meu conhecimento, pode ter certeza que eu vou agir, eu vou conversar, eu vou orientar, confrontando a pessoa. Do que? E, às vezes, já aconteceu em que, quando houve risco de vida, eu recomendei à mulher que saísse de casa e não ficasse mais naquele relacionamento, infelizmente. Muito bem. Ok. Pastor, esse recomendar, né? Há uma semana eu chegou ao meu conhecimento que alguém que eu respeito muito e que está aí no campo missionário, estava sofrendo violência doméstica e buscou ajuda do seu pastor. E nesse buscar ajuda, tanto o pastor quanto a sua esposa que estava ali também naquele aconselhamento, enfim, naquele atendimento, perguntaram para ela o que ela tinha feito para que o marido pudesse ter batido nela. Isso me chocou muito, porque assim, independe do que se faz ou não se faz, né? Isso já é muito, muito tratado, mas me choca verdadeiramente a questão desse tipo de abordagem no gabinete pastoral, né? O senhor acaba de dizer que o senhor tem uma conduta diferente, mas isso não é unânime, né? É o que a gente tem escutado muitas vezes, que não é unânime. E muitas vezes a mulher cristã, ela não denuncia por interpretar as escrituras erradas e pelos discursos religiosos que podem muitas vezes trazer um entendimento errôneo, né, da palavra. Então, eu queria que o senhor pudesse nos explicar a diferença entre submissão e opressão, porque as mulheres muitas vezes estão sofrendo a violência pela ideia errada da submissão dentro da igreja. E eu acredito que seja importante a gente trazer isso, trazer uma clareza sobre, né, essa diferença. Embora eu esteja aqui conversando com vocês, e um privilégio tão grande estar não só com vocês, como com Carol, mas eu quero me dirigir agora especificamente a você, mulher. A palavra de Deus, quando orienta a submissão, ela está falando de uma submissão, de uma liderança que está desenvolvida, baseada no amor. Então, um líder que ama, ele jamais vai agir com violência. Então, a Escritura não está orientando uma submissão irrestrita, uma subserviência ou uma diminuição da mulher. O estabelecimento de ordem para funcionamento. Mas no curso de preparação para casamento que eu ministro, com o casal presente antes de casar, eu explico isso para eles. E aí eu pergunto, e às vezes já aconteceu em que a noiva me diz que ela vai obedecer em tudo. Aí eu disse, e se seu marido te mandar fazer uma coisa que é inapropriada? Aí a pessoa acorda. Eu disse, olha,
essa submissão é numa liderança coerente, numa liderança sensata, numa liderança de amor, numa liderança de compreensão, porque o próprio Deus diz que se o marido não fizer isso, até as orações dele nem sobe do teto, são interrompidas se ele não tratar com consideração a mulher. A submissão que a Escritura... E aí, voltando lá em Gênesis, que inclusive tem rodado na internet recentemente uma explicação muito louvável de far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Sim. A palavra hebraica que está ali de ajudadora é aquela que estimula, é aquela que dá o suporte. E é a mesma palavra que Deus usa para Ele próprio nos Salmos. Então, a mulher é aquela que ajuda como Deus ajuda o ser humano. O Senhor é o meu socorro, o Senhor é o meu suporte. Esse é o contexto em que Deus coloca, porque quando se usa a tradução em português do hebraico para a palavra ajudadora, então, normalmente para nós, principalmente para nós latinos, a expressão ajudadora dá a ideia de que o que ajuda, ajuda porque é menor daquele a quem ele vai ajudar. Mas essa nunca foi a ideia do texto bíblico, da inspiração do Espírito Santo, para dizer é o contrário. E lá o apóstolo Pedro vai dizer, olha, homem e mulher são herdeiros da mesma graça da vida. Então, diante de Deus, e o apóstolo Paulo explica, não há diferença entre homem e mulher diante de Deus. Então, para Deus, os dois estão aqui. Agora, numa ordem de funcionamento, quando a liderança está funcionando com propósito, com amor, com equilíbrio, com consideração, com diálogo e tendo um plano que a pessoa tem alegria de seguir, isso é liderança, Sim. A pessoa vai junto dando o suporte. E olha, quem dá suporte é muito mais forte do que quem está recebendo o suporte. Pelo contrário, então a Escritura traz essa honra para a mulher muito mais excelente. Essa submissão não é uma subserviência. Aliás, a palavra submissão é estar junto na mesma missão. Sim. O propósito sobre a mesma missão, que é a de edificar uma família saudável, equilibrada, plena, realizada. Deus planejou para ser assim. Muito bem. Maravilha ouvir isso, né? É perfeito. Gente, é sempre uma aula. Eu fico assim, eu não sei se eu tô aí cheia de... Flop, depois tu vê se eu tô cheia de expressões, mas é porque eu fico assim, sabe? Consumindo. E eu espero que você também esteja consumindo aí do outro lado. Muito bem. Então vamos lá. Carol, né? Muitas mulheres relatam que ao buscar ajuda, e aí essa pergunta é muito pertinente, porque você faz muito atendimento em igrejas, faz palestras, né? E elas relatam que ao buscar a ajuda, né, de alguém da igreja, elas dizem, as pessoas geralmente elas aconselham a orar, perdoe, tal. E eu pergunto a você, Carol, existe, né, um silêncio institucional, né? E como isso impacta a vida dessas mulheres? Olha, eu não acho que seja um silêncio institucional. A gente está acabando de ver o pastor Jedaías como líder, como meu pastor, e eu sou muito feliz de ser sua ovelha, pastor, porque é uma liderança saudável. E, assim, a igreja, ela tem um papel fundamental, já que Jesus morreu pela igreja, nós somos o corpo, né, de Cristo, e Jesus é a cabeça, então a gente precisa estar inserido debaixo de uma liderança aqui, de um pastoreio saudável. Então, não um silêncio institucional. A gente não pode, pela negligência de alguns líderes religiosos, nivelar todos por baixo. Não é assim que eu vejo. Agora, dentro da igreja, muitas mulheres, elas por medo, por vergonha, por não se sentirem acolhidas, elas preferem um silêncio. Porque o relacionamento tóxico, o relacionamento abusivo, pelos estudos psicológicos que eles dizem que a mulher muitas vezes demora 20 anos para entender que ela está naquele tipo de relacionamento. Então ela vai aguentando, porque
nós mulheres, principalmente as mulheres cristãs, nós carregamos isso, né? Nós somos fortes, e isso é bom, porque Deus nos deu força pela sua graça, mas nenhuma mulher deve ser submetida a um relacionamento abusivo, de apanhar, ou uma violência psicológica. E como o pastor disse muito aqui, a fala dele foi excepcional, num relacionamento abusivo, a mulher ela precisa romper. Não tem outro meio. Ou se rompe um relacionamento pela denúncia ou pela morte da mulher. Porque o feminicídio é o ápice da violência contra as mulheres. E geralmente esse crime é um crime anunciado, com violência física, psicológica. Então você tem que denunciar. Aquela história que o pastor contou, quando ali aquele agressor, ele foi reprimido pelos próprios, pelo pastor e pela liderança da igreja, ele parou. Por que ele parou? Porque ele sentiu vergonha, ele se sentiu constrangido. Quando um homem, quando a mulher denuncia, e hoje essa denúncia, a ação não é mais pública condicionada, é incondicionada, ela faz lá a denúncia e o Ministério Público já entra com uma ação, muitas vezes ele para. Não pode haver arrependimento, né? Não pode voltar atrás. Exatamente. Então, assim, o que a nossa orientação, a orientação do pastor Jadaías, a nossa orientação como mulheres cristãs é que Deus nos criou, como o pastor falou aqui, de uma forma exemplar, né? Deus nos criou também a imagem e semelhança dele, assim como o homem. Nós não fomos criadas para estar no relacionamento onde a gente apanha, e muitas vezes as mulheres, elas utilizam um texto fora do contexto que é errado. Deus nos chamou para sabedoria. E se a gente está num relacionamento onde a gente está sofrendo, está doendo, está apanhando, nós não estamos sendo sábia ao querer continuar em um relacionamento assim. Então, a nossa orientação é que você fale com seu pastor, fale com sua liderança, mas também denuncie. E aqui é algo assim importante dizer que nem só a vítima precisa denunciar. Então, a Graziela, como a líder do Ministério das Mulheres, conhece uma mulher da comunidade que está sofrendo violência, ela pode fazer a denúncia, e essa denúncia, inclusive, pode ser anônima. Muito bem. Essa denúncia anônima, ela é feita e... Tá bom, eu tô lá, eu tô acompanhando uma mulher e eu tô vendo que existe uma violência ali, e eu faço essa denúncia, ainda que anônima, né? Mas, obviamente, para que as coisas caminhem em direção a preservar essa mulher, ela precisa... vai chegar um momento que ela precisa querer e se posicionar, né? Então, acho que a gente precisa realmente conscientizar de que denunciar é o caminho, né? Denunciar e buscar essa ajuda de uma liderança realmente acolhedora é importante. Mas ainda nesse contexto, a gente tem mulheres que ficam militando ali no seu pensamento entre a fé, né, e a permanência num relacionamento abusivo. Então, ainda também no contexto, porque envolve sentimento, né? Então, envolve sentimento, envolve a fé, envolve a vergonha, envolve uma série, é uma série de fragmentos que fazem com que a mulher permaneça dentro de um relacionamento abusivo. E quando é uma mulher que conhece a palavra, uma mulher cristã, está dentro de uma congregação desse meio, pastor, como é que a liderança espiritual, como é que a igreja ajuda essa mulher nessa militância mental entre manter a fé, uma esperança, né, ou a certeza de que haverá uma mudança, fazendo com que ela permaneça num relacionamento abusivo? Pois é, na verdade, eu acho que é importante dizer o seguinte, de que o próprio exercício da fé não é recomendar a permanência no sofrimento. No sofrimento. O exercício da fé, porque como Carol bem pontuou aqui ainda agora, a exposição do agressor é parte do exercício da fé. A Escritura, por exemplo, quando não deixa de expor os erros, os pecados das pessoas que fizeram
Deus está exatamente ensinando, porque a exposição, ela é um dos processos de esperança e curativos. Pode não acontecer, mas se não acontecer, a vítima estará protegida. Sim. Então, não se iluda, o exercício da sua fé, presta atenção aqui comigo, olha, o exercício da sua fé é você denunciar. Não é você permanecer apanhando, permanecer sofrendo, sem pedir ajuda. E aí eu não falo apenas para a mulher, eu falo para os meus colegas pastores, criem um ambiente. Na Igreja Batista do Olho d'Água, a gente tem, e hoje não sou somente eu, pastor Flávio me ajuda, pastor André está nos ajudando, pastor Felipe Sobrinho está ajudando também. A gente tem um ambiente seguro para que a pessoa possa abrir o seu coração e falar de todo tipo de situação que ela possa estar enfrentando ou passando. E a gente, então, trata e orienta, ajuda para que isto não se perpetue. Isto é estar seguindo, inclusive, as orientações da Escritura. Porque nos 10 mandamentos nós temos não matarás. Mas o Senhor Jesus disse, ouvistes o que foi dito? Não matarás? Eu, porém, vos digo, olha só, até sem tocar na pessoa. Jesus disse, se no coração você odiar alguém, você já cometeu, já infringiu o mandamento de não matarás. Deus não aprova a violência nem doméstica, nem da rua, nem do trabalho. Deus não aprova a violência em hipótese alguma. Aliás, como a Escritura é progressiva na sua revelação, numa época em que o ser humano era muito rude ainda, o Senhor recomendou que criassem as cidades refúgio. O sujeito que cometesse uma violência, ele tinha que correr. E se ele fosse alcançado antes de chegar lá, ele morreria. Isso é a Escritura agindo contra o agressor. Meu Deus, que orientação sábia da Escritura não pode vir para os tempos atuais? Na verdade, existe, Grazi. Porque existe a penitenciária, sim, existe o Código Penal. Então, quando existe a ferramenta criada em governo como a Delegacia da Mulher, a Lei Maria da Penha, que são aspectos tanto da sociedade, mas como o conflito maior aqui se a mulher está com o conflito da sua fé, de permanecer, eu não quero que meus filhos sejam criados sem pais, sim, e tal, eles poderão ser criados sem mãe se você permanecer no relacionamento abusivo. Perfeito, pastor. Abusivo. Perfeito, muito bem. Perfeito. E, né, nessa toada, né, vamos dizer assim, o pastor citou aí, falou, né, deu uma pincelada na Lei Maria da Penha. Aí nós temos as leis de Deus, os mandamentos de Deus, mas também nós temos as leis que precisam ser seguidas, as leis criadas pelos homens. E certamente essas leis, né, dos homens, elas têm uma base exatamente dentro daquilo que nós temos. Nós acreditamos também que são as Escrituras, conforme o pastor Gedaías acabou de falar. Porque tudo que está nessas leis dos homens é o que Deus quer para as nossas vidas. É o que Deus quer para nós, cada uma de nós, mulheres. Bom, e a Lei Maria da Penha, né, relativamente jovem, né, 19 anos completados agora da sua promulgação no dia 7 de agosto, né, tivemos até o pastor Gedaías falando lá na UAB sobre esse tema. Você que ainda não viu a palestra, por favor, acesse lá o Instagram e veja o pastor Gedaías falando. Tá? Então vamos lá. Carol, vamos falar um pouco sobre a Lei Maria da Penha, né, do que ela trata, né, e eu gostaria de perguntar também, que você pincelasse, se você considera que ainda há dificuldade para a aplicação da Lei Maria da Penha e quais os motivos dessas dificuldades, se existirem. Eu não vejo, o problema não está na aplicação da Lei Maria da Penha. O problema está, aliás, a Lei Maria da Penha é considerada a segunda melhor lei do mundo. Mas ainda a gente precisa mudar a mentalidade da sociedade, né, que ainda, infelizmente, é machista e
E a aplicação dessa lei, olha, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. A Lei Maria da Penha, ela trouxe, né, as campanhas de conscientização, as delegacias especializadas, as medidas protetivas de urgência, que são extremamente importantes, porque antes a mulher denunciava, ela voltava para casa, apanhava de novo, pastor. Porque aí a condenação era entrega de cesta básica. Era assim que funcionava. Hoje é diferente. Hoje, se a mulher vai na delegacia, ela faz uma denúncia, a juíza da vara da mulher tem até 24 horas para, analisando, né, ali a denúncia, acatar e expedir a medida protetiva para aquela vítima. Então, 24 horas é um prazo muito rápido. E aí, a mulher, em posse da medida protetiva de urgência, ela tem, o agressor, ele não pode entrar em contato com a vítima, nem mandar mensagem, nem uma ligação, nada, nem chegar perto, nem ligar, nada. Ou seja, com a medida protetiva de urgência, quem sai da casa, do lar, é o agressor, não é a vítima. Então é aquela historinha assim, se você me denunciar, você vai sair de casa com seu filho, que nessa hora a violência patrimonial vem, né? A violência patrimonial nessa hora, a casa é minha, o carro é meu, o filho é só teu, é só da vítima. Então... Do que você vai viver? Do que você vai viver, essa história acaba bem aí, porque com a medida protetiva de urgência, o agressor, ele sai do lar. E é importante dizer isso, mais uma vez, mulheres, acreditem sim nos órgãos do Estado, porque funcionam. Muitas pessoas, não funciona, é só um papel. Gente, não é. Todas as mulheres vítimas de feminicídio aqui no nosso estado, no estado do Maranhão, nunca pediram ajuda, nunca foram numa delegacia, nunca denunciaram, entendeu? Então, a gente realmente precisa... continuar, né, aconselhando as mulheres que sofrem violência a denunciar. A propósito do que a Carol está dizendo, eu era muito jovem ainda, no primeiro trabalho como pastor, aconteceu uma situação de um padrasto ter violentado a enteada de 10 anos de idade. E eu fui com a mãe à delegacia, junto com ela. E o delegado, enquanto estava atendendo a gente e tomando o depoimento da mãe, ele perguntou para a mãe: a senhora alguma vez percebeu que havia alguma atitude do padrasto que demonstrasse algum interesse dele de fazer alguma coisa e o abuso era de estupro com a menor de 10 anos? Ela disse, às vezes eu percebi ele querendo me ajudar a dar banho na minha filha, esse tipo de coisa, mas eu achei que era normal. E o delegado foi cirúrgico quando disse para ela: a senhora tolerou uma serpente dentro de casa, que agora mordeu e envenenado a sua filha. O que é que eu posso fazer agora se ele fugiu? Se a senhora tivesse trazido a denúncia lá atrás, sim, a delegacia teria podido ajudar nesse processo de ação. Você vê que é um delegado de 40 anos atrás, sim, porque eu já tenho 42 anos de ministério e isso aconteceu há 40 anos atrás. Quando eu voltei, eu preguei na igreja e falei sobre isso, de que as pessoas não deveriam permanecer ou estar debaixo de uma coisa. Se percebessem algum tipo de comportamento suspeito, poderiam trazer para mim e eu ia levar para o delegado. Pastor é de vanguarda, né? Pastor Jedaías Pastor, Carol fala das leis. E na igreja, como é que as leis e a ajuda psicológica, os canais, podem ser mais divulgados? E já nessa pergunta, eu também tenho curiosidade de saber, à luz da palavra, à luz aí do meu pastor, né, do nosso líder, que está se mostrando aqui tão, me ajudem a achar uma palavra, sábio, tão sábia, né? Mas as leis e essas ajudas podem estar divulgadas dentro da igreja. E como quebrar o ciclo de violência? Como preparar a igreja para acolher mulheres que sofrem e que vêm do ciclo da violência? Bom, aqui eu já posso dizer que você tem feito parte dessa solução em nossa igreja.
Amém. Então, quando a igreja tem um ministério de mulheres que trata sobre os assuntos, então, em vários eventos, aliás, daqui a poucos dias nós vamos ter uma palavra de orientação sobre a mulher, a vestimenta e outras coisas mais que Deus criou para a beleza feminina, beleza como mulher cristã. Na IBOA, ao longo desses 15 anos, o que a gente já teve de oportunidade de tratar, de refletir, de orientar, a gente coloca disponível. A gente pode ser mais direto, inclusive. Então, temos outras vezes oportunidades em que, divulgando o trabalho que a Carol faz, a IBOA apoia e está junto. Nós estivemos junto com Somos Todas Marianas, logo no início, na primeira caminhada em que esteve, a IBOA estava junto. Então, o trabalho que Carol faz de esclarecimento é uma das ferramentas que pode ser feita assim. E aí, de novo, eu me dirijo aos meus colegas pastores. Criem o ambiente seguro, a promessa de segurança e de discrição para atender a mulher que queira falar do seu sofrimento. Se a igreja fizer isso, ela já vai estar fazendo uma grande parte. Conscientizar de que o exercício da fé vai ser da mulher crer que Deus, que a comunidade vai cuidar dela se ela denunciar. Então, não tenha receio de que você vai passar fome, de que você não possa denunciar por causa disso. Deus vai te honrar, mulher, se você fizer isso. Eu vou completar. A pergunta que eu vou lhe fazer é uma pergunta, pode parecer um pouco capciosa, mas o senhor hoje ocupa a cadeira da responsabilidade, né, na presidência da Convenção Batista Maranhense. Então, o senhor é o representante batista do Maranhão. E, obviamente, liderando, outros pastores estão abaixo da sua liderança ou, né, recebendo essa orientação. E quando Carol diz, Grazi, qualquer pessoa pode denunciar. E quando o senhor diz, eu tenho conhecimento de alguns pastores, alguns líderes que praticam a violência. Nesse caso, agora falando como o presidente da ordem, e também para os pastores que nos assistem. Os pastores que sabem que outros pastores praticam a violência, fazem a denúncia, podem fazer, devem fazer, porque estamos falando de lideranças que a todo momento o Senhor diz, as lideranças precisam criar ambientes, mas se ele próprio, né, se aquele próprio líder, ele pratica, for um abusador, for um agressor, talvez ele não consiga promover esse ambiente. E sabendo, sabendo, um outro pastor sabendo, um colega pastor sabendo, a orientação continua sendo a mesma? Vá lá e denuncie? Ou como é que isso funciona dentro da instituição? Pastor, antes do senhor responder essa pergunta, eu vou complementar, Grazi, porque a gente precisa trabalhar também com aquilo que a palavra diz, né? E aí nós temos uma orientação no livro de Mateus sobre isso. E eu gostaria que o senhor juntasse isso com a orientação. Quando eu sei que o irmão está em pecado, porque nós não estamos falando apenas de... Nós estamos falando de crime, mas nós estamos também, não podemos do pecado em si, né? Pecado. Então, alguém está em pecado. Você vai lá, tem uma orientação, você vai junto a ele, busca aí, se ele se convencer daquilo que é pecado e deixar, ok. Né? Mas, aproveitando essa pergunta de Grazi, dentro desse texto de Mateus, o senhor poderia nos responder? Então, são dois procedimentos. A gente estava falando ainda há pouco sobre a denúncia para os órgãos públicos. Sim. Mas, como você mencionou, a responsabilidade que eu tenho por ser presidente da Convenção Batista do Estado do Maranhão, talvez seja interessante dizer que a Ordem dos Pastores Batistas do Brasil traz com alegria a maneira como é estruturada. A Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, secção do Maranhão, ela tem uma estrutura, ela tem uma comissão de ética
E Perfeito. isso é tratado. É claro que não foi para a sociedade, mas só desse tempo que nós estamos, talvez dos últimos 4, 5, 6 anos atrás, eu já tenho conhecimento de termos vivenciado na Ordem dos Pastores a denúncia ser feita na Comissão de Ética, a Comissão de Ética ter agido, e até houve casos em que a Comissão de Ética tomou a providência de denunciar nos órgãos públicos, mas também tratou internamente. Então, o título de pastor pode ser cassado, a pessoa pode ser excluída da Ordem de Pastores Sim. do Brasil, se a gente tratar disso lá na Comissão de Ética. Houve um caso, inclusive, importante de ser dito, em que o ambiente em que a pessoa agrediu, o ambiente em que a pessoa agrediu podia ter sido frequentado por ela, a instituição tomou a providência de decisão, proibida a entrada da pessoa no ambiente da vítima por 8 anos. Olha. Então, a Ordem dos Pastores Batistas do Brasil tem uma estrutura, tem um código de ética muito firmado em proteger e cuidar de pessoas que passam por esse tipo de situação, tanto na disciplina do agressor quanto de ajudar. Infelizmente, a gente não tem acesso a todos os casos em que possa existir, em que o líder é o agressor. Sim. Mas se chegar ao nosso conhecimento, a gente vai tratar. Muito bem. Isso é bom esclarecer e também reiterar a importância que toda a convenção, né, que rege aí os regimentos internos, a comissão de ética, todo esse processo que às vezes as pessoas acham que a igreja não tem um processo administrativo e organizado. E é importante a gente trazer a público essa informação, né, e também esse esclarecimento e deixar registrado de que existe uma tratativa, né, por parte da cúpula maior, né, da cúpula estratégica da igreja, né, da direção e das lideranças. Muito bem. Acho até que é importante, como a Sinara mencionou ainda há pouco, de eu frisar agora, dizer o seguinte, que a ação da convenção, da Ordem dos Pastores ou da igreja, ela não é exclusivamente punitiva. Sim. Porque, como a Sinara mencionou, se você souber que o teu irmão cometeu algo, vai tu entre ti e ele só. Se ele se arrepender, e arrependimento não é só ficar triste pelo que fez. Não é remorso, né? Arrependimento nem é tristeza por ficar triste, por ter feito algo ruim, e nem remorso. Aliás, Judas Iscariotes teve remorso e suicidou. Porque o apóstolo Paulo ensina de que quando não há arrependimento, a pessoa tem só tristeza pelo que fez de errado, o resultado disso, se caminhar para frente, vai ser morte. Mas quando é arrependimento, a palavra arrependimento na Bíblia, que é metanoia, é mudança de mente, é mudança de atitude e é mudança de direção na sua vida. Então, vai tu entre ti e ele só, Mateus 18. Se ele se arrepender, que quer dizer mudar de atitude, isso demanda acompanhamento. Na verdade, muita gente acha que ser pastor é só falar um pouquinho no domingo de manhã e domingo de noite na igreja, e na verdade não é. Cuidar do rebanho do Senhor demanda trabalho, demanda amor, demanda dedicação, e graças a Deus a gente tem visto muita gente que experimentou mudanças genuínas e foram verdadeiramente transformados e restaurados. Sim. Mas outros que optaram por permanecer na coisa errada, aí não tem jeito, precisa ter punição. Em alguns casos, até a exclusão do rol de membros da igreja pode acontecer. Perfeito. Bom, nós vamos falar um pouquinho sobre
feminicídio, né? E para muita gente é apenas uma nomenclatura, né? Muita gente não compreende a diferença entre o homicídio e o feminicídio, né? E Carol, você é uma das militantes, né? Nesse sentido, em falar sobre feminicídio. Ai, não, vamos tirar esse nome. Militante não, Carol é atuante. Atuante. Não, mas tem Gostei, Grazi. Intervenção apropriada. Carol é atuante. Então, Carol, vamos lá. Carol, você que é uma atuante, né? Uma mulher, né, que trata... Uma atuante linda que vale 10 camelos. Eu gostaria de mais de 10, né, pastor? Mais. Foi muito mais que disseram, né, pastor? E diga-se de passagem que cada camelo equivale a um carro de classe 1. Meu Deus do céu, eu quero, por favor, deixa eu te representar. Depois eu quero isso em valores monetários, o valor de um camelo, tá? Então, Carol, qual a importância de nomear e reconhecer o feminicídio como um crime específico contra a mulher? E aí eu gostaria que você respondesse isso, olhando para a câmera, lá, fale para as mulheres qual a importância de ter essa nomenclatura, né? O que isso favorece, quais as benesses que isso traz para as mulheres. Na verdade, a gente já compartilhou um pouco, nem toda morte de mulher é feminicídio. O feminicídio é um crime pela razão de gênero, é um crime de ódio, e se a gente for parar para analisar os casos de feminicídio, todos eles, né, há um ataque na mulher, principalmente no rosto da mulher, desfigurar a imagem daquela mulher. Então, assim, se é de faca, não é 2 facadas, são 30 a 120 facadas, vários tiros. Então, o feminicídio é um crime de ódio, é um crime de gênero contra as mulheres. E a importância foi aquilo que a gente já falou aqui, porque as mulheres, elas morrem mais em casa. Então, assim, vamos acabar, né, com aquela conversa assim, por que não existe uma lei de João da Penha, que a gente às vezes escuta, porque os homens não morrem dentro de casa, os homens morrem fora de casa. Então, sim, essa é uma lei realmente de proteção. Trazendo também aqui, no contexto que tudo aquilo que a gente já conversou, eu acho que é muito esclarecedor, pastor, para as mulheres cristãs, né, para os homens também que vão nos ouvir ao longo dos anos nesse podcast. Mas eu queria trazer algo assim que o pastor comentou e eu acho importante esclarecer. O crime de estupro, o estupro de vulnerável. Principalmente quando eu falo das nossas crianças, né, que é de 0 a 13 anos. Então você tem que denunciar, mas esse crime ele só prescreve a partir dos 18 anos da vítima. Então ela tem até 20, então ela tem 38 anos para denunciar, e quando é um crime qualificado, a prescrição ainda é maior. Então você precisa contar aquilo que aconteceu no passado. Muitas vezes, até hoje, você colocou ali para debaixo do tapete, né? Não vá na delegacia, denuncia. E assim, mulheres, a gente precisa ter sabedoria, porque muitas vezes esses crimes sexuais, eles acontecem num ambiente onde não tem outras pessoas, não tem terceiros, né? Então, assim, tudo é prova. Então, a palavra da vítima é forte, sim, mas também tem que somar outras provas. Então, mensagens no celular, tomar banho não pode de jeito nenhum. Aconteceu uma situação dessa de estupro, você tem que ir na delegacia para fazer logo o exame de corpo de delito, não é para tomar banho, para poder não tirar aquelas provas e depois não ficar a palavra da mulher contra a palavra do homem. E falando do nosso estado, o nosso estado é o sexto, né, o sexto estado no Brasil que mais violento. Então, é um índice muito alto. Então, dentro de 27 estados, é um índice muito alto. Muito alto. Então, a gente realmente precisa trazer essa realidade para todos os montes de influência. O pastor Jadaías é um pastor de visão, né? Então, assim, a gente realmente precisa trazer isso para dentro das nossas igrejas. Outro dia, meu marido, na hora do almoço, ele, meu Deus, não é possível, gente, essa humanidade tá louca, agora toda hora tem um caso de um feminicídio, né, na televisão, enfim, ótimo que a gente tem agora isso divulgado, né, porque acaba que o que acontecia no passado e era muito
ali reprimido, agora não mais é, mas também assusta a quantidade, principalmente aqui no nosso estado, praticamente no jornal local, praticamente 2, 3 vezes por semana tem uma manchete de uma mulher que, né, um feminicídio, ou de uma mulher com tentativa de feminicídio, enfim. Então, realmente é triste, né? E só trazendo aqui um dado que eu acho importante do ano de 2023, só para os 190, que é a Polícia Militar, foram 899.490, eu não lembro, né, ligações. Isso é uma média de 102 mulheres pedindo socorro por hora no Brasil. Isso equivale a... Quase 2 por minuto. 2 por minuto, exatamente, pastor. Então, 2 mulheres pedindo socorro. E quando você liga para o 190, é aquela agressão eminente, aquela agressão que está acontecendo ali naquela hora. Momento. Então, se tem 2 mulheres por minuto no Brasil pedindo socorro, e de dados registrados da Polícia Militar por 190, a gente já percebe como esse assunto é uma epidemia, sim. Ou seja, temos uma epidemia. Precisa ser falado, né? E instruído. E embora a Carol não tenha falado ainda, mas fez parte de uma das palestras que Carol fez, de que neste ano de 2025 já foram abertos 500 mil processos, foram abertos processos de 500 mil casos de violência contra a mulher, ou seja, se em 2023 foram 800 e tantos mil e até metade do ano de 25 nós já chegamos a 500 mil, Deus nos livre, muito provavelmente em 2025 vai chegar perto de 1 milhão. Pastor, que ações práticas a igreja pode fazer, né, para que esses números eles não continuem alarmantes? A gente precisa continuar incentivando a denúncia, a gente precisa continuar e promover ocasiões como essa, de um podcast como este que é esclarecedor, a gente espera estar sendo esclarecedor. Promover, como eu falei, a oportunidade de ambiente seguro para que a denúncia seja feita, tolerância zero, porque um dos itens que faz com que esteja essa escalada ascendente das estatísticas, infelizmente, apesar do programa da Lei Maria da Penha e outros mais, existe impunidade. Sim. Na sequência do próprio processo, depois, infelizmente, existem situações em que vai ser verificado, aí por esse motivo ou por aquele outro, o agressor acaba não sendo levado às vias, de fato, com a punição que deveria receber. Então, a impunidade é um incentivo. Infelizmente, o outro incentivo, e aí como presidente da convenção ou como pastor da igreja, a gente lamenta muito segmentos da mídia tradicional na nossa sociedade que incentivam um progressismo e uma libertinagem, uma liberdade. Então, um dos pesquisadores do nosso estado, doutor Marco Aurélio, que é promotor do Ministério Público, na pesquisa dele ele diz que a bebida alcoólica é um dos fatores mais presentes para a agressão doméstica. Então, e aí se incentiva, se permite propagandas a embriaguez, o uso de drogas, as ações abusivas. A gente deveria entender. A igreja deveria ser mais ativa na sua missão de transformação real das pessoas. Sim. Como experiência de novo nascimento. Sim. Por quê? O fator principal porque isso acontece é a distância do ser humano de Deus. A queda do ser humano para o pecado. Sim. Então, o incentivo à libertinagem, o incentivo à embriaguez, o incentivo ao uso de drogas, o incentivo e as ações que não são efetivadas para a punição devida dos agressores, faz com que as estatísticas continuem crescentes. Então, nós como igreja precisamos continuar. O evangelho nunca esteve apoiando ou incentivando. O evangelho ensina que nós devemos viver com os frutos do Espírito Santo, que é amor, alegria, paz, paciência,
benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, o evangelho do Senhor Jesus transforma a pessoa e faz com que ela experimente o viver em amor. Uau! Muito bem. Perfeito. Meu Deus, eu tenho que ir embora com Sinara, com o pastor, com Carol. Meu Deus, não vamos acabar, não. Tem que ter uma parte 2, né? Eu acho que tem que ter uma parte 2. Antes de a gente passar as falas finais aqui, só para enumerar, tá, Carol? Você pode só enumerar para a gente aqui, olhando lá para aquela câmera, e dizer quais são as ações que você faz, quais ações que você ver sendo realizadas nas igrejas onde você participa, e até porque você pode fazer aquele convite para participar dessas ações. Certo, então assim, o Somos Todos Marianas hoje atua nas escolas através de uma parceria com a Equatorial, a gente atua também nas igrejas. Também temos um projeto que é com o Instituto Alcoa, que é o Profissionalizar para Todos os Futuros. Esse ano a gente já colocou no mercado de trabalho homens e mulheres em situação de vulnerabilidade, porque nós entendemos que essa é uma pauta de todos, né, de homens e de mulheres, não só das mulheres. E também a gente atua nas redes sociais e ali você pode entrar através do link da bio, através do nosso e-mail, entrar em contato conosco, você que é líder de uma igreja, nós estamos com agendas abertas, a gente, né, faz toda uma agenda anual, todo mês, das atividades Somos Todos Marianas. Eu também não posso deixar de falar dos canais de denúncia, que é o 180, o 190 que foi falado aqui, e o Salve Maria Maranhão, que é um aplicativo nosso, do nosso estado, que eu quero deixar aqui para quem estiver assistindo esse aplicativo. Ai, pastor, que coisa linda. Não sei se vocês conhecem. Volta, Carol. Volta. Não, é assim mesmo. Depois que você baixa o aplicativo, o aplicativo vai pedir o nome, o seu endereço, o seu contato, o nome dos seus pais e pedir a localização, você aceita. Esses dados, eles são sigilosos e ficam na Secretaria de Segurança Pública. Qualquer sinal de perigo, você só aperta esse botão aqui, porque eu já baixei, e aí você nem precisa mais ligar para o 190 e 180, você só aperta o botão, vai acionar um sinal lá na Secretaria de Segurança e eles vão mandar uma patrulha para você. Para a sua localização. Para a sua localização. Perfeito. Aqui também você pode fazer uma denúncia. Aqui, ó, você faz a denúncia por aqui pelo aplicativo. Então, esse aplicativo é extremamente importante. Onde a gente tem ido, nas igrejas, nas escolas, a gente tem compartilhado. E para finalizar também aqui a minha fala, não posso deixar de dizer que a luta pela vida das mulheres é uma pauta cristã. É uma pauta de Cristo. Lá no primeiro sermão de Jesus, o primeiro sermão público de Jesus, no Sermão do Monte, ele diz: bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então, essa é uma pauta que o direito das mulheres nasceu em Jesus. Então, a gente tem que trazer isso para dentro das igrejas, e eu fico muito feliz de estar compartilhando aqui com as minhas amigas e com o meu pastor, que eu amo muito, que me ensinou muito, e que se hoje eu estou aqui, eu sempre falo isso, o poder das mulheres está em conhecer Cristo, Amém. Jesus Cristo. Esse é o nosso poder. Cristo nos traz clareza, nos traz sabedoria, nos traz liberdade. E esperança. Então, Jesus não está em um casamento abusivo, onde existe isso, Jesus não está há muito tempo, e realmente Deus deixou aqui as leis humanas também para serem cumpridas. Então, por mais sabedoria, né, que a gente tem que pedir, que a Bíblia diz, né, Jesus diz, né, pastor, que a gente tem que pedir sabedoria, e é esse entendimento peça com fé que a gente tem levado para as nossas irmãs. Vamos ser sábias. Muito bem, pastor. Eu espero, suas palavras. Antes do pastor falar, trazer as últimas palavras, eu espero sinceramente que esse episódio seja um episódio que edifique a vida de mulheres e homens, porque para nós foi muito especial. Pastor, diga. Pastor, foi especial para o senhor? Com certeza. Eu estava com expectativa quando vocês me convidaram. A gente queria ter já gravado esse podcast. Estar aqui tratando do assunto é, para mim, um especial, não só porque eu tive mãe, eu tive sogra, eu tenho esposa, eu tenho filha e eu tenho netas.
Então, e tenho muitas ovelhas ao longo da história desse tempo todo. O sentimento de Deus de querer que a mulher tenha a sua plenitude e a sua liberdade como experiência. Por isso, eu me sinto privilegiado, na verdade, de estar aqui com vocês três. Muito bem. Olha, nós queremos mais uma vez agradecer a presença dos dois. Pastor Jedaías, muito obrigada pela sua presença aqui. Para nós realmente é um privilégio ouvir sempre, né? Já ouvimos quase todos os domingos, mas ouvir assim num podcast é maravilhoso. Por que ela disse quase todos os domingos? Tá desviada? Não é todo domingo? Quase todos os domingos, porque, por exemplo, Às nesse vezes mês nós estamos no mês da juventude, tem outras pessoas que ministram. É só uma brincadeira. E Carol, que privilégio, né? Ouvir você. Não é militante, né, Grazi? Não, uma atuante da causa feminina. Exatamente, uma atuante da causa feminina. Bom, gente, pastor, eu fiquei com uma perguntinha, mas eu não vou fazer, não dá tempo. Grazi, não dá tempo mesmo, mas a gente vai ter a parte 2. A gente vai precisar ter. Aqui na garganta querendo é de bastidor. Pergunta no ar que a gente volta na parte 2. É verdade. Pergunta. Deixa a pergunta no ar. Deixa a pergunta. Sabe, aquele bichinho incomodando, sabe? Porque muitas vezes, Carol e Grazi, a gente ouve muito, assim, as mulheres falando sobre o abuso, a violência contra as mulheres na visão. Por que o homem faz isso? Por que o homem faz isso? Mas, sabe, eu gostaria de ouvir de um homem o que ele sente como autorização para tocar numa mulher e abusar fisicamente. E tantas outras perguntas ficaram faltando, tipo... Essa autorização, de onde vem essa autorização, sabe, para a mente de um homem? Não. Isso é para parte 2. Isso é para parte 2. Deixar você curiosa, porque eu já estou morrendo e eu tenho ansiedade generalizada. Vamos logo marcar essa parte 2. Gente, bem, a igreja, ela é lugar de refúgio, ela é lugar de vida, ela é lugar de acolhimento, ela é lugar de amor. E ela é lugar também de orientações sábias. Nós esperamos sinceramente que à mesa com eles, com Carol e Jedaías, nosso pastor, possa ter edificado, né, e ter trazido clareza a muitos que estão, homens e mulheres. Nós precisamos cada vez mais desmistificar, informar e esclarecer à luz da palavra tudo aquilo que nos rodeia, porque o nosso poder realmente está em Cristo, a nossa força está em Cristo, e tudo aquilo que trouxer a palavra de Deus vale muito a pena de ser comunicado, multiplicado e expandido. Então, compartilha e vamos fazer com que esse conteúdo atinja muitas e muitas vidas por aí. Até o próximo.